Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 63 Batalha. O corpo de Caunites ainda estava voando para trás dos efeitos do soco anterior, quando Fang Xingjian agarrou sua cabeça e a esmagou no chão com força bruta. Sua cabeça estava voltada para baixo e seu corpo para cima. Todo o seu corpo parecia ter se esticado um pouco naquele instante. Ele soltou um grito horrível e, no momento seguinte, todo o seu rosto já havia batido na superfície com grande impacto. Com um estrondo, sua cabeça bateu no chão. Sob a força furiosa de Fang Xingjian, sua cabeça abriu o chão. E quando pedras e areia foram lançadas voando, Fang Xingjian afundou a cabeça de Caunites no chão. Fang Xingjian soltou um suspiro, sentindo-se eufórico. Vendo que Caunites ainda estava tremendo sem parar, ele deu um passo à frente e mais uma vez pisou na cabeça de Caunites quando ele tentou levantá-la, mandando-a de volta para o chão. Naquele momento, Fang Xingjian parecia extremamente selvagem e desenfreado. No entanto, sua mente estava extremamente calma. Com a circulação da arte da meditação da Idade do Gelo, seu cérebro controlava cada um de seus movimentos como se ele fosse um robô. Cada movimento de Caunites, o tremor de cada músculo, cada osso, estava tudo dentro do controle de Fang Xingjian. E junto com ele pesando em Caunites, Fang Xingjian apenas sentiu que seu coração havia alcançado um estado de compreensão, onde sua mente estava muito calma e relaxada. Na janela de estatísticas, a experiência das artes de meditação da Idade do Gelo estava aumentando a uma velocidade nunca vista antes. Vai subir de nível depois de mais algumas vezes. Fang Xingjian sorriu, torcendo o pé direito na nuca de Caunites mais uma vez. Ele imediatamente se sentiu muito melhor. Ah! Os olhos de Caunites estavam vermelhos. Fang Xingjian não tinha pensado em matá-lo ou aleijá-lo, já que era contra as regras da academia. Portanto, não só Caunites não estava gravemente ferido, ele ainda estava bastante lúcido devido ao seu físico notável. Mas era por isso que ele agora estava ainda mais furioso. Seus olhos eram de que alguém pensaria que o sangue estaria pingando a qualquer momento. Ele abriu a boca para soltar um rugido enfurecido, querendo dizer: "Ah! Eu vou te matar." No entanto, foi apenas um pensamento. Na verdade, ele não conseguiu falar uma única palavra. Desde o momento em que Caunites abriu a boca para soltar um berro, Fang Xingjian exerceu força em sua perna, afundando ainda mais a cabeça no solo, enchendo sua boca com terra e tornando-o incapaz de falar com a única opção de fazer sons abafados. Fang Xingjian! Caunites gritou em seu coração, suas emoções de fúria quase explodindo seu peito. Toda sua energia explodiu de repente, e 4 sombras borradas de repente brilharam atrás dele. Era seu trabalho a técnica de Six Armezura, que poderia formar 4 braços adicionais com partículas de éter. Uma vez que os 4 braços foram formados, eles imediatamente sacaram as espadas longas na cintura de Caunites. Junto com seus 2 braços, eles traçaram uma série de teias de espadas brilhantes, engaioladas em direção a Fang Xingjian. Os braços de partículas de éter recém-formados do Six Armezura tinham a mesma força e velocidade que os próprios braços do praticante. Naquele momento, era como se houvesse 6 Caunites atacando Fang Xingjian ao mesmo tempo, cada um deles exibindo diferentes técnicas de espada, formando camadas de teias de espada e enjaulando de todas as direções. Valeu a pena ter o trabalho classificado em primeiro lugar entre os 17 empregos oferecidos na academia. A luz da espada brilhou, mas sob a iluminação da série de luz prateada, Fang Xingjian foi deixado imperturbável. Ele ainda teve a energia de sobra para diferenciar as 6 técnicas de espada que Caunites estava exibindo com sua visão de movimento de alta agilidade. No momento seguinte, Fang Xingjian puxou sua espada. Com um tinido nítido. Não, na verdade foram 6 tinidos que se fundiram em um por causa de sua velocidade extraordinária. Todos os presentes puderam sentir uma série de luzes de espadas prateadas perfurando o ar e incendiando-o. Em um instante, as 6 espadas longas nas mãos de Caunites foram todas lançadas voando. Caunites estava em pânico. Sua cabeça estava sob o pé de Fang Xingjian, e ele não conseguia ver nada quando sentiu que as espadas longas em suas mãos haviam sido lançadas voando. No entanto, ele reagiu imediatamente, pegando as 6 espadas longas com o campo de força reduzido e empurrando-as para Fang Xingjian mais uma vez. No entanto, seu ataque físico com força total foi derrubado por Fang Xingjian em um golpe. Além disso,
Ambos estavam usando o campo de força reduzido, o que resultou em uma série de ruídos de armas caindo no chão. Kaunitz ainda pretendia revidar quando sentiu uma força extremamente violenta, tão pesada quanto uma montanha, empurrando-o para baixo, vindo do pé da outra parte, como se Fang Xingjian estivesse tentando esmagar sua cabeça. Naquele momento, a raiva em seus olhos foi substituída por uma fúria completa e absoluta. Ele não ousou atacar mais, seus membros tremendo e convulsionando por causa da dor inimaginável e excruciante. Os movimentos de Fang Xingjian foram realmente rápidos demais. Tanto que a maioria das pessoas abaixo da arena não conseguiu vê-los claramente. Depois de uma série de explosões explosivas, sombras negras e luzes prateadas piscando, eles de repente viram Fang Xingjian pisando em Kaunitz, o último incapaz de se mover. Ele não apenas foi totalmente dominado por Fang Xingjian em termos de atributos, mas todos os seus movimentos foram obstruídos por Fang Xingjian, enquanto o último estava circulando a arte da meditação da Idade do Gelo. Ele simplesmente não teve a menor chance de revidar. Ao mesmo tempo, apenas duas emoções, raiva e calma, permaneceram na consciência de Fang Xingjian, fazendo-o sentir-se calmo e tranquilo ao mesmo tempo. Era como se sua pele pudesse sentir o movimento de cada leve brisa ao redor, como se a sola de seu pé fosse capaz de captar cada sinal de luta de todo o corpo de Kaunitz. Sua mente estava clara como nunca antes. A arte da meditação da Idade do Gelo parecia estar circulando em sua velocidade máxima agora. Bárbara estava boquiaberta, soltando gritos sem vida de ah, como se fosse incapaz de aceitar o que estava acontecendo bem na frente de seus olhos. Zoyong e Carter observaram o que estava acontecendo na arena em transe. Quando eles viram o olhar frio de Fang Xingjian varrendo, uma aura assassina veio chovendo, como se uma banheira de água gelada estivesse sendo derramada sobre eles, congelando-os. Os dois soltaram um grito e recuaram, não ousando ter mais contato visual com Fang Xingjian. Algumas senhoras simplesmente viraram a cabeça, não tendo coragem de ver o terrível estado de Kaunitz. Jack e Anthony ficaram igualmente surpresos ao olharem para esta cena. Eles pensaram que Fang Xingjian poderia vencer, mas nunca teriam considerado a possibilidade de ele ter uma vitória tão clara. Isso não parecia uma batalha, mas sim um esmagamento unilateral. Especialmente depois de ver o lado brutal e implacável de Fang Xingjian na arena, que estava muito longe do cara normalmente calmo que eles conheciam. Jack começou a rir. Tudo bem. Esse Kaunitz merece uma surra. Anthony ficou surpreso. Xingjian geralmente parece tão calmo. E pensar que o temperamento dele é realmente tão ruim. Roberto congelou. Vendo como Kaunitz, a pessoa que o derrotou, sofreu um nocaute instantâneo, sua mente ficou em branco. A expressão de Hogan ao olhar para Fang Xingjian na arena foi igualmente surpresa. Este último não mostrou nenhum sinal de ter falhado na transição de trabalho. Sua velocidade era tão rápida que realmente correspondia às descrições nos rumores. Do outro lado, Dick soltou um grito de surpresa. Ele estava se lembrando da velocidade que Fang Xingjian havia exibido anteriormente, uma velocidade tão rápida que era contra o bom senso. Ele olhou diretamente para Fang Xingjian, sua voz era tão afiada e penetrante que ele mesmo mal podia acreditar. Fang Xingjian, você completou a transição de trabalho com sucesso? Você fez a transição para um Windstorm Sonoro. Como pode ser isso? Com um estrondo, a multidão abaixo recuperou os sentidos, e foi como se o petróleo tivesse explodido em uma frigideira de metal. Em meio à comoção, os olhares de todos estavam fixos em Fang Xingjian na arena, olhando para ele como se estivessem olhando para um monstro. Todos estavam esperando a resposta de Fang Xingjian. Isso mesmo, eu já. Seu pequeno cestardo, solte sua perna. Um rugido estrondoso ressoou, e um raio de aura penetrante de relâmpagos e fogo colidindo voou em direção a ele enquanto cortava o ar, cortando em direção a Fang Xingjian. Antes que o ki da espada chegasse, a alta temperatura no ar já havia feito o cabelo de Fang Xingjian ficar levemente enrolado, os fios de correntes elétricas deixando seus 4 membros levemente dormentes. A expressão de Fang Xingjian ficou sombria, e pisando pesadamente com ambas as pernas, ele fez a cabeça de Kaunitz sob seus pés emitir um som nítido quando ele foi nocauteado para sempre. Fumaça e poeiras subindo para o céu das camadas do solo, como se tivessem explodido, Fang Xingjian aparecendo a 10 metros de distância em um instante. No entanto,
Aquela espada infundida com raios e fogo, que não falhou. Em vez disso, fez uma curva e continuou a perseguir na direção de Fang Xingjian. Naquele momento, outra série de golpes cortou o ar, colidindo com o ki da espada infundida com raios e fogo. Após uma série de explosões, os dois cancelaram um ao outro. A voz fria de Wang Lin soou, tentando matar meu discípulo. Você quer morrer? Uma digna senhora de meia-idade de cabelos brancos vestida luxuosamente correu para a arena, olhando para Caunites com preocupação. Quando ela percebeu que ele havia sofrido apenas algumas rachaduras e fraturas no crânio e que não havia morrido, ela soltou um suspiro de alívio. No entanto, quando ela ouviu a voz de Wang Lin, ela imediatamente soltou um grito lancinante. Velho, olhe para a coisa boa que seu discípulo fez. Pensar que ele queria matar um cavaleiro do mesmo lote que ele na arena de batalha. De acordo com os regulamentos da academia, os tendões de seus 4 membros devem ser destruídos e ele deve ser expulso da academia. Ela tinha uma expressão selvagem, revelando uma furiosa e violenta intenção de matar. Olhando para Rebeca, sua figura se fundiu com a imagem de Li Xuangu em sua mente. Ambos eram velhos, ambos estavam do lado de pessoas de quem eram mais próximos, embora fossem culpados, e ambos eram igualmente cruéis. Sua experiência na cidade demoníaca mais uma vez inundou sua mente, queimando em seus olhos. Fang Xingjian sorriu com raiva e disse, se eu quisesse matá-lo, ele já teria morrido algumas centenas de vezes. Além disso, quem é você? Que direito você tem de fazer comentários irresponsáveis aqui? Enquanto falava, seu coração ficava cada vez mais frio e cada vez mais calmo. Em sua mente, ele continuou contemplando o desempenho de Rebeca e aquela proeza do que de espada infundida com raios e fogo de antes, simulando o que ele deveria fazer se eles se envolvessem em uma batalha. Sua escória sem vergonha. Escória sem vergonha. Rebeca tremeu de raiva, apontando para Fang Xingjian, dizendo, diretor, dê uma olhada. Dê uma olhada. Este é o nosso campeão da prefeitura para este lote. Essa pessoa não apenas não mostra respeito por seus professores e veteranos, como também pisa em seus colegas de classe. Um porco tão sujo que vai contra o raciocínio está apto para ser o campeão da prefeitura. Wang Lin sorriu friamente, olhando para Rebeca, ao mesmo tempo em que puxava sua longa espada de metal preto lentamente e dizia, cala a boca. Se você não tivesse atacado de repente, como Caunites teria sido ferido pela pisada do meu discípulo. Além disso, ele é um super gênio que fez a transição com sucesso para um Windstorm Warrior. Você acha que tem o direito de expulsá-lo da academia? Velha bruxa, não pense que eu não ouso matá-la só porque você é velha. Com isso, a espada de metal na mão de Wang Lin varreu horizontalmente, cortando em direção a Rebeca. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 64 fervoroso à medida que a espada de Wang Lin varria, sua espada longa parecia transcender instantaneamente o tempo e o espaço, como uma espada alta incomparavelmente afiada que subiu aos céus, dando a todos uma sensação horrível, como se o fio de uma lâmina tivesse acabado de passar por seus rostos. Rebeca, que estava sofrendo o ataque, sofreu a maior pressão. Ela só podia sentir que seu campo de força reduzido parecia ser dilacerado por Wang Lin. Soltando um grito de terror, ela começou a recuar freneticamente. Quando ela recuou, a espada quis com a natureza do trovão e fogo disparou de seus dedos e voou em direção à espada longa de Wang Lin. Mas quando o quis do trovão e do fogo atingiu a espada de Wang Lin com a força de uma bazuca, eles foram cortados como tofu e depois dissipados. Wang Lin usou um único golpe para espalhar os 18 raios de espada quis de trovão e fogo, a ponta de sua espada parando a menos de 1 metro de distância da testa de Rebeca. Terror abjeto enchendo seus olhos. Foi só nesse momento que ela se lembrou da identidade de Wang Lin. Ele era um mestre da espada de nível 25 que completou a segunda transição, um cavaleiro conferido com o trabalho Evenslaughter Greatsword, um Asura que já havia matado mais de 10.000 inimigos em um campo de batalha. Toda a sua força explodiu violentamente. Suas estatísticas, com mais de 100 pontos em força, agilidade e flexibilidade, explodiram como uma bomba. Os atributos que ela acumulou lentamente através de sua prática diária de técnica de espada ao longo das décadas, os ingredientes celestiais e tesouros terrenos que ela levava diariamente para suas refeições, o físico forte que ela construiu com os recursos que resultaram na construção de seu corpo ao longo dos anos.
Mesmo os cavaleiros que haviam passado recentemente pela segunda transição dificilmente seriam páreo para ela. Mas apesar da erupção de seus mais de 100 pontos nos atributos de força, velocidade e flexibilidade, ela ainda não conseguiu escapar do ataque mortal de Wang Lin. Ela viu a ponta da espada se aproximando cada vez mais, encurtando a distância entre os dois. Assim que estava prestes a perfurar sua testa, uma palma imaculadamente branca, semelhante a jade, apareceu de repente, seus dedos beliscando a ponta da espada de Wang Lin e contra-atacando. Salva! Rebecca só podia sentir a transpiração fria encharcando seu corpo inteiro. Vendo o diretor bloqueando a espada de Wang Lin para ela, o terror e desespero anterior que ela tinha em seu rosto imediatamente se transformou em uma raiva tão intensa que subiu aos céus. Um grito agudo escapou de sua garganta enquanto ela gritava histericamente: Wang Lin, você! Como você ousa? Ela apontou para o Wang Lin enquanto gritava: Você quer me matar? Por causa deste pequeno bastardo, você realmente queria me matar? Você ainda não está vivo. Wang Lin deu uma risada fria. Com um aceno de espada em sua mão, ele retirou sua espada das mãos do diretor. O diretor sorriu amargamente e disse: Tudo bem. Embora possa haver algum atrito entre vocês dois, há realmente a necessidade de se enfrentar com espadas. Mas ele queria me matar. Rebecca continuou gritando, seu olhar cheio de inimizade enquanto olhava para Wang Lin e Fang Xingjian. Para tentar matar publicamente um cavaleiro conferido pelo Império. Ele é revoltante. Wang Lin, espere. Vou relatar isso para a Associação dos Cavaleiros, vou aleijá-lo de suas habilidades com a espada e mandá-lo para a prisão, e fazer você viver no buraco de merda mais nojento e sujo de toda a sua vida. E você? Ela se virou e olhou para Fang Xingjian, implacavelmente amaldiçoando: pequeno bastardo, eu vou fazer você se ajoelhar e se curvar para Kaunitz. Eu farei de você sua escrava para sempre. Fang Xingjian olhou para ela, a intenção assassina em seus olhos circulando continuamente. Ele já havia marcado essa velha bruxa como um alvo que certamente mataria. Ao lado dele, Wang Lin também tinha os olhos abertos, e parecia que a luz da espada sem limites estava circulando em seus olhos. Ele deu mais um passo à frente, enviando jorros de intenção assassina tão consistentes quanto objetos materiais para Rebecca. Rebecca soltou um grito, esquivando-se, e então agarrou Kaunitz enquanto ela recuava para longe. Em alguns instantes ela já estava a vários metros de distância. Sua voz ressentida ecoou como a coruja ou fantasmas nas profundezas das montanhas. Ecoou. Vocês dois. Lembre-se. Este assunto não acabou. Olhando para a fuga de Rebecca, Wang Lin riu friamente. Lixo. Não é de admirar que ela ainda seja incapaz de completar sua segunda transição, apesar de estar na casa dos 70 ou 80 anos. Ele então se virou para Fang Xingjian e disse: No entanto, embora essa velha aberração ainda tenha a segunda transição, eles passaram muito tempo no pico da primeira transição. Com a idade e com o acesso a uma quantidade inesgotável de recursos, eles elevaram seus atributos a um nível extremamente alto. Você acabou de completar sua primeira transição e ainda não é compatível com eles. No entanto, com seu talento como um herói da espada Tempestade de Vento, apenas dê um ano de 2 e matá-los será tão fácil quanto matar cães. Fang Xingjian ouviu seriamente enquanto lhe assentiu: seu discípulo entende. Vendo como a conversa do par mestre e discípulo estava cheia de intenção assassina, o diretor, de pé ao lado, só pôde rir amargamente mais uma vez. Vocês dois realmente sabem como me trazer problemas. Não me diga que vocês realmente pretendem matar Rebecca. Wang Lin disse friamente: esse tipo de lixo é apenas um pequeno obstáculo que meu discípulo encontrou em seu caminho. Ela não tem nada para se preocupar, mesmo daqui a alguns anos, mas se ela não se controlar, eu irei imediatamente abrir caminho para o clã Trazia. O diretor estava indefeso com o temperamento de Wang Lin, e só podia virar a cabeça para olhar para Fang Xingjian, falando com ele de maneira amável. Fang Xingjian, você realmente completou sua transição de trabalho e se tornou um herói da espada da Tempestade de Vento. Ao dizer isso, a empolgação parecia brilhar em seus olhos. Os instrutores, professores e alunos ao lado também curiosamente viraram a cabeça em sua direção. Quando Wang Lin e Rebecca cruzaram os golpes mais cedo, sua atenção já havia sido atraída para essa direção. No entanto,
Como eles ousaram se aproximar quando dois especialistas estavam em combate? Agora que a batalha acabou, depois de ouvir a pergunta do diretor, todos se viraram para olhar para Fang Xingjian. Fang Xingjian sorriu levemente. De repente, suas pernas ficaram embaçadas quando ele disse: "Foi um sucesso. Eu já sou um herói da espada da tempestade de vento." Vendo como suas pernas ficaram embaçadas, as expressões de todos imediatamente ficaram sérias. Mais de 70% da multidão não conseguia ver claramente qual perna Fang Xingjian havia movido antes. O diretor riu ruidosamente. Pensar que um trabalho tão raro como o herói da espada da tempestade de vento realmente apareceu na seleção da prefeitura desta vez. Este foi, sem dúvida, o ponto alto de sua carreira. Mesmo Sua Majestade na capital imperial certamente lhe daria grandes elogios por seus ensinamentos. Os instrutores perspicazes deram um passo à frente, bajulando: "Parabéns, diretor." Depois de mais de 10 anos cuidando cuidadosamente dos alunos em uma tentativa de fortalecer e impulsionar as artes marciais de Qi, você finalmente encontrou um gênio que desafia os céus como Fang Xingjian e o preparou para se tornar um herói da espada da tempestade de vento. Windstorm Suorero é apenas o começo. Com base no talento de Fang Xingjian, depois de 10 a 20 anos, ele definitivamente estará no nível divino. Nesse momento, tanto o diretor quanto o mestre Wang Lin serão os professores de um praticante de nível divino, e todos nós também podemos nos aquecer na luz. Sim, desde que nossa academia foi fundada há mais de 200 anos, nenhuma única usina de nível divino apareceu. O diretor é realmente o primeiro a ter tanto sucesso como mestre de uma geração, tendo alunos em todo o mundo. Botley King após Botley King seguido. O desdém anterior, desprezo e pena em seus olhos quando eles olharam para Fang Xingjian agora se transformaram em inveja, admiração e paixão. Afinal, eles não eram idiotas. Como eles poderiam escolher deliberadamente ir contra um Windstorm Suorero, alguém que poderia se tornar uma potência de nível divino no futuro? Para eles, pessoas como Rebecca, que não conheciam nada melhor, eram simplesmente pessoas que se tornaram idiotas por causa de sua prática de artes marciais. Embora alguns lambe-botas fossem óbvios demais, o diretor e o Wang Lin os ouviram e aceitaram todos. O diretor, em particular, mostrou um humor extremamente bom, com um sorriso perpétuo no rosto. O diretor disse calmamente: "Chega, chega. Todos vocês podem se despedir primeiro." Ele então olhou para Fang Xingjian, olhando para ele como se ele fosse um tesouro precioso, e disse: "Xingjian, siga-me. Você é um herói da espada da tempestade de vento e, naturalmente, devemos dar mais ênfase ao seu treinamento a partir de agora. Vamos discutir e planejar seus próximos passos juntos." Eu me lembro que o herói da espada da tempestade de vento tem a especialidade de aumentar a ação e a velocidade de movimento. É simplesmente perfeito que o senhor da cidade Kirst tenha mais de dezenas de Unalks. Vou fazer com que ele dê alguns para você comer, para você nutrir seu corpo. Ouvindo as palavras do diretor, todos na multidão engoliram em seco. Os Windhawks criados pelo City Lord eram feras extremamente ferozes, com níveis tão altos quanto 20. Eles eram os animais de estimação mais preciosos do City Lord. Mas pensar que com apenas uma palavra do diretor, ele precisaria entregá-los como alimento para Fang Xingjian. Os olhares invejosos da multidão enviados para Fang Xingjian instantaneamente se intensificaram 10 vezes. Mas não havia escolha. Este era um herói da espada da tempestade de vento. O herói da espada da tempestade de vento que, em todo o curso da história do Império, só foi transformado com sucesso por 3 indivíduos, e todos os 3 acabaram se tornando especialistas em nível divino. Mas agora, finalmente, havia um quarto. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.